Olá, prescritos, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar de uma sugestão de fórmula que irá ajudar no tratamento estético de emagrecimento, mas especificamente uma sugestão de fórmula oral para inibir a compulsão por doces. Nós temos vários gatilhos que irão contribuir para que a gente coma excessivamente e acabe acumulando gordura excessivamente. Então, desenvolvendo aí um sobrepeso ou até uma obesidade. Ressaltando que obesidade quem trata é um profissional médico, visto que trata-se de uma doença. Outros profissionais, como eu, biomédica, por exemplo, tratamos pessoas com sobrepeso, então a nível estético. E já depois da vinheta eu vou então falar sobre essa sugestão de fórmula e o raciocínio clínico para essa sugestão. Aqui é a doutora Rafaela Castro e vamos para a nossa sugestão de fórmula para inibir a compulsão por doces. Então, como eu falei anteriormente, existem vários gatilhos, vários fatores que contribuem para que a gente coma excessivamente. Por exemplo, ansiedade, estresse, variações hormonais, compulsão alimentar de um modo geral, sedentarismo e etc. Quando eu penso no gatilho ansiedade, na maioria das vezes, essas pessoas estão com níveis baixos de serotonina. E a serotonina é um hormônio que proporciona a sensação de bem-estar, de felicidade, que melhora o humor. Então é um hormônio aí que está relacionado com o humor, com o bom humor, com o relaxamento, com o prazer. Então, quem é muito ansioso, que tem esses níveis baixos, consequentemente não está com aquela sensação de prazer, de bem-estar e busca no alimento uma recompensa. Então, busca alimentos ali inconscientemente, sem ela saber, mas que são alimentos que aumentam os níveis de serotonina. Por exemplo, os doces, os chocolates, quando a gente come, aumenta o nível desse hormônio e a gente tem então uma sensação de prazer. Porém, quando a gente come excessivamente, a gente acaba engordando, que muitas das vezes é o que a gente não quer. Só uma ressalva, gente, ok para quem se sente bem ali mesmo com sobrepeso, tá? Mas para quem se incomoda, a gente tem aí, como é que eu posso dizer, procedimentos, a gente tem aí alternativas que irão ajudar essa pessoa, então, a diminuir o seu peso ou até mesmo a não engordar, por exemplo. Então, vou fazer aqui uma sugestão de fórmula com princípios ativos que irão, então, inibir essa compulsão por doce. Vou colocá-los aqui e aí vou explicar o porquê de cada um, tá bom? Então, vamos lá. É uma fórmula oral. Então, ó, sempre tem que colocar a via de administração. Como eu falei, vou colocar tudo bonitinho. Estou tentando melhorar a minha letra. Vou reduzir aqui, eu vou explicar depois o porquê. Ok. Então, vamos lá. Coloquei aqui Grifônia simplicifolia, picolinato de cromo e o porquê de cada um. Então, falando primeiro da Grifônia simplicifolia. Ela é um ativo, um fitoterápico, então um ativo natural, derivado de uma espécie de planta específica lá da África, que tem como principal fitoquímico 5-hidroxitriptofano, que é então um princípio ativo, que é um precursor da síntese de serotonina.
E o que eu falei que tem principalmente aí, né, nesses pacientes que têm compulsão por doce, níveis de baixos de serotonina. Então, quando o paciente faz ingestão da Glyphonia simplicifolia, que é então a precursora da síntese de serotonina, eu aumento os níveis e esse paciente então fica com essa sensação de prazer, de bem-estar e não vai precisar buscar como fonte para aumentar esses níveis aí um doce, um chocolate, por exemplo, ok? Normalmente a gente pode prescrever, né, a dosagem recomendada da Glyphonia é de 25 a 100 miligramas ao dia, tá? E aí como que eu vou raciocinar? Se eu fosse colocar aqui só ela, eu até tinha colocado 50 miligramas, se eu colocasse só ela, eu poderia colocar aqui até 50 miligramas. Mas como eu estou associando, eu reduzi, ok? Então é um primeiro raciocínio, se eu associar eu reduzo. Um outro raciocínio, independente de associar, eu não colocaria aqui 100 miligramas, por exemplo. Principalmente na minha primeira prescrição, que eu estou conhecendo aquele paciente. Por quê? Para um paciente, 25 miligramas pode ser o suficiente. Eu já reduzi ali a compulsão dele. Agora, pode ter outro que 50 seja suficiente e outro precisa até colocar o máximo, 100. Mas eu tenho que ir gradual, eu ainda não sei como ele responde. Então, se eu venho aqui e já coloco 100 miligramas, ele pode ter até uma reação adversa, como náuseas, vômitos, inibir excessivamente essa compulsão dele por doce e até alimentar, de envolver carboidrato, né, outros alimentos. Então essa pessoa tem ali uma reação como se fosse até de um fármaco, de uma medicação controlada, que não é o que a gente quer, tá? Então cuidado, porque não é porque trata-se de um fitoterápico que eu posso colocar dosagens elevadas. Então a gente coloca primeira quantidade mínima, bota lá uma quantidade para 30 dias, por exemplo, ele volta, retorna, você reavalia e conforme for, aumenta ou até diminui aquela concentração. Outra observação, se o meu paciente ele já faz uso de medicação, então de alguma medicação controlada, por exemplo, para ansiedade, depressão, a gente não pode prescrever esse tipo de substância de fitoterápico, ok? Então averiguar antes se ele já faz ingestão de alguma medicação controlada, que seja lá para uma ansiedade ou seja para qual for a disfunção que ele apresente. Picolinato de cromo. Cromo é um mineral já há muito tempo utilizado, inclusive por esportistas, já que ele melhora o desempenho, então dá mais energia para o indivíduo praticar ali esporte. Alguns estudos falam que ele contribui para o anabolismo, ele regula os níveis de glicose no sangue, porque ele catalisa a ação da insulina. E vários estudos também indicam que é um mineral que inibe também a compulsão por doce. E aí também vai contribuir para esse paciente. A dosagem usual recomendada do picolinato de cromo é de 50 microgramas, não é miligrama. De 50 microgramas a 290 microgramas. E o mesmo raciocínio, começo com uma dosagem mínima para conforme for eu aumentar ou não, de acordo com a resposta do paciente. Atenção, se o paciente é diabético, faz uso de medicação, então a gente não pode prescrever cromo, ok? Porque ele pode acabar tendo uma hipoglicemia. Bem como se eu tenho um paciente que ele tem relatos de ter uma tendência a ter hipoglicemia, a gente também não vai poder prescrever o cromo. Nós temos vários alimentos que têm cromo, né? Só que o cromo, ele puro, o organismo não absorve tão bem. Por isso que a gente coloca picolinato, então estrategicamente para o organismo absorver bem. Apesar que aqui a gente vai colocar via sublingual, que eu já vou falar para vocês. Ó, veículo spray aroma chocolate. Então ele vai borrifar
abaixo da língua, que a gente tem uma trama vascular que vai absorver rapidamente essa formulação e o paciente quase que imediatamente vai ter essa sensação de bem-estar e não vai precisar recorrer ao doce. Poderia colocar aqui chocolate, goma ou a própria cápsula, então fica a escolha. Mas eu acho spray estratégico, né? Principalmente por eu poder colocar embaixo da língua, então o organismo aí absorver rapidamente. Aroma chocolate, caso o paciente goste muito de chocolate, normalmente ele vai gostar, para enganar o cérebro, para ter aquele cheirinho de chocolate. E aqui um volume final de 30 ml. E aí como que ele irá fazer uso? Vou pedir para ele borrifar, né, 7 borrifadas. Vou falar para ele borrifar, então, até 7 borrifadas abaixo da língua. Estrategicamente naquele horário, próximo àquele horário que ele mais tem vontade de comer doce. Então, por exemplo, eu tenho mais vontade de comer doce após o almoço. Então, após o almoço, borrifo. Eu tenho mais vontade de comer doce à noite. Então, à noite, vou lá e borrifo. E falar para o paciente, frisar, no máximo 2 vezes ao dia. Se ele tem vontade de comer doce 10 vezes por dia, não pode. Tem que ser aqui, no máximo 2 vezes ao dia, que eu teria aqui 50 miligramas ao dia ou 100 microgramas ao dia. A não ser que eu já conhecesse esse paciente e aí, ao invés de aumentar a minha miligrama, eu aumentaria a quantidade de vezes que ele iria usar ao dia. Então, eu poderia colocar até 4 vezes ao dia, que eu teria o máximo da minha concentração da Grifônia, que são de 100 miligramas ao dia. Então, aí a gente vai pensando estrategicamente, mas deixe o paciente ciente da quantidade de vezes ao dia para ele não ficar usando ali de forma indiscriminada e acabar tendo uma reação adversa. Mais uma vez, não é porque são ativos naturais que a gente está isento aí do paciente ter uma ação adversa. Uma fórmula como essa, por exemplo, ele pode ter náuseas, vômito, alguma irritação gástrica, então a gente tem que ter muita cautela. E aí escrevam direitinho como que ele irá fazer uso. Outro ponto importante, eu acabo sempre falando muito de detalhes, que eu acho que prescrição é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade, com todo o raciocínio que se pede para que a gente não tenha aí questões, né? Então, eu posso, por exemplo, prescrever isso aqui junto a outra fórmula para auxiliar no processo de emagrecimento? Então, com uma fórmula lipolítica e etc? Pode. Mas estrategicamente é melhor prescrever separado, a fim de, como eu falei, ele faça uso estrategicamente quando ele tem maior vontade de comer doce. Se eu coloco uma formulação só, tudo junto, aí ele vai ter que ter aquele horário certo para tomar, que muitas das vezes não corrobora, não coincide com o momento que ele tem mais vontade de comer doce. Então, estrategicamente, é melhor você colocar essas fórmulas para compulsão por doce separado. Essa, então, foi a sugestão de fórmula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, mas caso fique alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Eu sei que em vídeo a imagem não fica tão legal. Estou até melhorando a letra, mas sei que não é a letra mais bonita. Então, no dia de hoje, no dia que o vídeo é lançado, eu coloco essa sugestão de prescrição lá na minha página no Instagram, tá? Mesmo assim, qualquer dúvida, coloca no comentário. Gostou do vídeo? Curte. Aciona o sininho a fim de vocês terem um alerta cada vez que o vídeo é lançado. Compartilhe com os colegas. O que é bom conhecimento é para ser compartilhado. E até o próximo vídeo aqui no canal Prescrição Sem Medo.